Olá, meus amigos, minhas amigas, que alegria estar aqui com vocês para falarmos aí da nossa segunda fase, não é? Eu tenho o prazer de estar aqui com o professor, meu querido amigo, colega, professor Beto Rossi. Vamos conversar sobre essa nossa segunda fase, não é? O que podemos aí esperar da segunda fase em civil, tá certo? Há muitas lendas, não é? Sobre a segunda fase em civil. Poxa, segunda fase em civil é muito difícil. Como nós vamos conversar aqui, os números mostram algo bem diferente disso, não é? Graças a Deus, nós estamos tendo níveis altíssimos de aprovação, o que é fruto, sem modéstia, podemos dizer isso, de um trabalho efetivo que fazemos com os nossos alunos. Então, nós vamos conversar hoje aqui um pouquinho com vocês sobre como é encarar uma segunda fase em civil. E aí eu quero que o Beto fale um pouquinho com vocês aí sobre algumas perguntas que os alunos fazem, né? A primeira pergunta que os alunos fazem é: quais peças costumam cair em civil? E aí, vou pedir para o Beto conversar um pouquinho com vocês aí sobre isso. Vamos lá, minha querida, meu querido, sejam bem-vindos, né, para esse vídeo. É com muita alegria que eu estou aqui nessa segunda fase para dizer, porque se você clicou nesse vídeo aqui, provavelmente você tem interesse em civil, né, Buna? Claro. Se você falou assim, olha, pô, eu vou clicar aqui, é porque eu tenho algum interesse em civil. Claro. E a primeira pergunta que o professor Bunazar fez é a seguinte: poxa, me disseram que civil tem muitas peças. Aliás, não sei quanto, alguém fez um estudo que tinha uns 7.000 peças, tudo bem? Falando assim, olha, é uma das segundas fases mais difíceis. Mito ou verdade? Como o professor falou, mito, tudo bem? Por que isso é um mito? Primeiro, pelo histórico de civil. Na verdade, quando as provas lá antigas eram estaduais, civil ele englobava constitucional, empresarial e administrativo. Então, quando você falava que você fazia civil, realmente você tinha que estudar constitucional, empresarial, administrativo e civil. Então era muita coisa mesmo. Muita coisa, muita coisa. Era uma coisa insana, né? Só que depois de um tempo, isso ficou muito mais restrito. Então, civil é civil puro mesmo, né? Lógico, a gente inclui com consumidor, aí algumas regrinhas de direito civil e leis específicas, mas civil virou puramente civil. Ora, é muita peça? Não. Na verdade, todas as segundas fases têm mais ou menos o mesmo número de peças. E em civil não é diferente, porque você vai aprender a fazer aqui as chamadas peças mestras, né? São aquelas estruturas que você aprende e que você aplica para qualquer outro caso. Então, quem já fez civil sabe, e quem nunca fez, passe a saber. Você aprende a fazer as peças mais importantes, tudo bem? E com esse conhecimento, você acaba aprendendo toda e qualquer peça. E eu garanto para vocês, os alunos que fazem civil acabam até usando as nossas aulas para depois para a prática. Claro, né? Sem dúvida nenhuma. O que você acha? É exatamente isso. E eu costumo dizer uma coisa para os nossos alunos, não é? Ah, mas se é muita peça. Meus caros, não é. E eu explico para vocês por que não é. Eu gosto sempre de falar isso. Eu tenho um livro muito antigo, eu até coleciono as edições desse livro. Doutrina das Ações, do Correia Teles. Então, a edição que eu tenho lá é de 1700, para você ter uma ideia. E nesse livro, o que é esse livro? Nada mais é do que um manual de prática forense. E como ele ensina a fazer peça lá? Da mesma forma que sempre se ensinou. Então, o que nós estudaremos? Como pedir, como nos defenderemos do pedido e como recorrer de decisões que não nos agradam. É rigorosamente isso. E no nosso tempo, né, professor Beto, que mais tempo do que gostaríamos de confessar, nós podíamos levar livros para a prova. Você lembra disso? E aí fomos fazer civil, caminhões. Chegava de mala, né? Era uma coisa horrorosa. Quando, na verdade, nós podemos ainda levar um livro para a prova que resolve os problemas. Se chama Código de Processo Civil. E lá, juntamente com as aulas que nós daremos aqui, vocês terão todas as condições para fazer toda e qualquer peça. Aliás, é bom... a segunda pergunta que normalmente os alunos fazem é a seguinte:
Mas, professores, será que eu preciso ter prática anterior para escolher civil? Será que eu preciso ter trabalhado com isso? Você acha que precisa disso, Bonan? Eu vou ser muito sincero. Não só acho que não precisa, como eu acho que atrapalha. Eventualmente, os cacuetes que os advogados têm acabam atrapalhando o aluno. Então, aquele aluno que faz estágio desde o segundo ano, faz um monte de peça, claro que ajuda, evidentemente que ajuda, mas às vezes ele pode até se atrapalhar na hora de fazer uma peça que será examinada em todos os seus requisitos. E uma prova de um concurso, que é o concurso do exame da OAB. Claro, vejam também, né? Também, quando você pensa em direito civil, você pensa assim, poxa, professor, eu vou ver uma coisa muito fora da realidade? Não, tudo bem? Lógico que não, né? As provas de direito civil, será que elas são tão difíceis assim para a gente fazer? Na verdade, pessoal, o direito civil é o ramo mais prático que há, não é? Quando os alunos me perguntam às vezes, Buna, eu estou com dúvida, eu faço civil, faço penal, faço... Não existe isso de a melhor área é a área tal, a melhor matéria para a prova mais fácil. Olha, eu sempre amei civil, mas eu vou fazer penal porque dizem que isso, vou fazer trabalho. Nada disso. Como você tem que escolher a sua segunda fase? Qual é a matéria que eu me sinto melhor? Qual é a matéria que eu me sinto mais seguro? Afinidade, né? Qual tem mais afinidade? Mas eu não fiz estágio a faculdade inteira. Ótimo. Aqui nós ensinaremos vocês a fazerem as peças. A nossa equipe de processo civil, liderada pelo professor Beto, o que só fazem ensinar vocês a prepararem rigorosamente as peças. E nós, de civil, recheamos essas peças com vocês. É legal eles saberem disso, né? Porque quando a gente pensa em segunda fase, esquece as aulas de primeira fase, aquelas aulas que vocês têm que decorar, como o professor falou. Você vai levar a legislação. Então, o que você vai aprender na segunda fase aqui? Como que eu vou escrever as minhas teses de direito material? Aliás, esse é o diferencial do curso de segunda fase. Porque não adianta a gente te ensinar como faz uma peça e largar na sua mão, olha, se vira. Não, a gente precisa ensinar como faz a peça, a estrutura das peças e também como que vocês vão estruturar as suas teses, né, professor? Exatamente. O diferencial, o grande diferencial que nós do Damásio temos é justamente isso. Nós fazemos uma diferenciação clara entre a equipe de processo e a equipe de civil. Embora sejamos uma equipe única, eu não vou ficar falando com vocês sobre estrutura de peça. Isso é a equipe de processo, que sabe certinho como que o examinador quer. Olha, o examinador da OAB quer que seja endereçado assim, quer que seja formatado assim, quer que haja pedido e requerimento dessa forma. Nós, de civil, vamos rechear essa peça. Falar, gente, olha, se a questão for, por exemplo, de responsabilidade civil, onde é que você vai localizar a sua resposta? Macetes para que vocês encontrem as coisas na lei. Importante. E, principalmente, como estruturar a resposta. Fundamento jurídico e o seu pedido. Sempre com essa divisão. O processo na sua estrutura toda e o direito material pesado para vocês, para que vocês não sejam surpreendidos na hora da prova. E para que vocês não tenham dúvida, assim, talvez você tenha me perguntado assim, professor, mas eu queria ter uma noção de quais são as peças que já caíram em direito civil. Será que as peças são muito diferentes uma das outras? A vantagem que a gente tem de direito civil, a gente tem enxergado isso, inclusive nessa banca atual, é que o examinador é um examinador justo e prático, tudo bem? Então ele vai exigir de vocês aquilo que você realmente tinha que saber. Não vem aquela peça que você fala, nossa, eu nunca vi isso na prática. Da onde ele tirou? Não é assim. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha na tela, por favor. Quais são as peças que já caíram em direito civil? Vejam que em vermelho está a sequência de petições iniciais, Munazar. Olha, tem um monte de petição inicial seguida dentro da segunda fase. Depois disso, o examinador mudou para os recursos. Vejam que a partir do 14º exame, ele acabou perguntando muito mais sobre recursos, né? Então veio depois uma sequência de apelação, agravo de instrumento, apelação, agravo de instrumento, apelação, e veio no último exame, embargos à execução, que não deixa de ser uma petição inicial.
olha como ele volta nas mesmas temáticas. Exato. Não é? Então, Claro. não adianta você se preocupar, falando assim, professor, será que eu vou saber fazer? Lógico que você vai saber fazer. A gente vai ajudar vocês a preparar o VAD, limpar ele e sujar também na hora de deixar prontinho para a prova, né? Exato. Nós fazemos, eu sempre brinco com os alunos, né? Uma tutoria, assim, absolutamente... personalista, absolutamente. A gente mima demais, né, os nossos alunos. O que acontece, turma? Vocês estarão com a legislação. Vocês estarão preparados para a prova. Como? Simples. Nós trabalharemos os temas que rotineiramente caem e, vamos falar a verdade, Beto, nós acabamos sempre indo além e acabamos colocando coisas que nunca caíram, mas porque vai que, não é? Nós preparamos os nossos alunos para essas eventualidades. E aí, meus caros, você sabendo como faz uma petição, quem sabe fazer uma petição, sabe fazer todas. É isso mesmo. Quem sabe fazer uma apelação, sabe fazer todas. Quem sabe fazer um agravo, sabe fazer todos. É isso e mesmo. aí, vocês vão estar preparados para localizar isso dentro da legislação de direito material. Vamos deixar claro também, né? Porque às vezes o aluno está assistindo esse vídeo, ele está falando assim, eu estou em dúvida entre 2 matérias de segunda fase, né? Porque o ideal é que você não chegue aqui, esteja assistindo nosso vídeo e esteja em dúvida em todas, tudo bem? Claro. É óbvio que a gente tem uma afinidade maior, ou até mesmo uma experiência com alguma área, né? Isso é importante também. Se você já teve experiência em civil, não tem que esperar em escolher civil, tudo bem? Eu não estou nem falando com você, porque com você é meio que obrigação, né? Isso. Mas quem nunca teve experiência e está em dúvida entre 2 matérias, olha, o nosso papel aqui é mostrar para vocês que dá. Tudo bem? E se vocês forem enxergar as provas de direito civil de segunda fase, nós tivemos, assim, ótimos índices de aprovação. Ótimos né? índices. Então, são índices que superam a média, são muito bons, e nós vamos continuar com isso. Lógico que a gente vai contar com o seu compromisso, é óbvio, mas eu tenho certeza que de vocês, passando para a segunda fase, a coisa mais importante que vai ser da sua vida é você estudar para a segunda fase. Exatamente. E é isso que a gente quer fazer junto com vocês, né? E nós cobramos de vocês isso, né? Nós entregaremos todo o nosso comprometimento para que vocês sejam aprovados. Mas também vamos pegar no pé de vocês. Fizeram as peças, tem os exercícios, olha, tem lá na área do aluno, prepare esses exercícios aí. Por quê? Porque com uma equipe preparada para te instruir. A experiência nós temos há tempos. Com essa divisão clara entre direito material e direito processual. E com você compromissado com a aprovação, o resultado só pode ser um. Tem um outro ponto legal. Você mencionou que a gente vai exigir de vocês, né? Como que a gente vai exigir de vocês? Vejam que a segunda fase é diferente da primeira. Na segunda, a gente vai ter atividades para entregar e a gente tem uma equipe de professores tutores para corrigir essas atividades. Tá? Então, não é que você vai, por exemplo, vai assistir uma aula, depois vai inventar uma peça, ou pelo menos vai fazer sozinho uma peça. Nós teremos atividades de peças práticas, de questões para entregar, simulado e estudos dirigidos. Tudo para te acompanhar até a data da prova, deu para entender? Exatamente. Então, não é assim um curso que vai te ensinar só. Não é só ensinar. A gente vai ter peças práticas para vocês entregarem e teremos equipes, que é um diferencial, né? Claro, que vão corrigir sua peça e mostrar onde é que vocês estão errando. É até engraçado, a gente brinca, não é? Vocês ficam nervosos, porque às vezes os nossos colegas, professores, tutores, né? Que corrigem essas peças são duros. E por que eles são duros? Porque nós mandamos que eles sejam duros. Tem de ser duro. E aí eles foi injusto e ficam bravos. Vocês têm que ficar bravos aqui, porque chega lá, a prova fica mais fácil para vocês. Então vejam, claro, vocês não vão fazer uma apelação em casa, falar, estou ótimo em apelação, guarda na gaveta. Não, você prepara a apelação e manda. Fala, olha, pera lá. Aqui você errou, não era apelação, só que era agravo, aí você fica bravo tal, só que nunca mais você erra na vida. É verdade. Nem erra na prova, nem muito menos na sua vida prática. É isso mesmo. O treinamento, como ele disse, vai ser mais duro do que a prática. Normalmente tem sido assim, né? A gente vai esperar agora como a FGV vai se portar nessa próxima prova. Tanto é que vocês viram os nossos índices até o 24º exame, né? Acabaram adiando um pouquinho aí o exame. Mas, de qualquer forma, o que eu quero deixar, nós queremos deixar bem claro para vocês, nós que
Continuamos com vocês desde a primeira fase, vamos estar juntos com vocês na segunda fase. Se vocês têm afinidade com as nossas aulas, afinidade com o civil, faça direito civil. Deu para entender? Vale a pena. Nós costumamos dizer que quem passa em civil passa com carteira VIP. Tudo bem? Isso aí. É outro nível. E a nossa equipe vai estar pronta para te atender, né? 100% pronto. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós esperamos vocês aqui na nossa segunda fase. Vamos lotar essa segunda fase de civil e vamos, se Deus quiser, aprová-los, tá bem? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.